Bem, pessoal, vamos lá ver esse primeiro vídeo aqui sobre o decreto 7508, certo? É um decreto muito importante quando você fala aí em relação ao SUS. Nós já vimos as duas leis orgânicas, a 8.080 e 8.142. Espero que vocês tenham estudado bastante elas. Aí nós vamos ainda ter muitas aulinhas aí de revisão nesse período, né? Então não se preocupem. Mas vamos lá direto ao assunto. Esse decreto aqui, gente, como vocês estão vendo, é um decreto de 2011, certo? Já durante o governo da presidente Dilma Rousseff. E aí o que acontece? Esse decreto, ele surge, gente, um decreto, ele serve para regulamentar uma lei, né? Então o decreto 7508, 7508, ele regulamenta justamente a lei 8080, né? Então diversos aspectos organizacionais da lei que precisavam de uma regulamentação, a lei deixava alguns pontos, diria assim, soltos, tipo, necessitando de mais detalhes. Então em 2011 houve essa iniciativa de ter esse decreto para regulamentar esses pontos que nós vamos ver aqui, beleza? Então, o que é que dispõe essa lei? Organização do Sistema Único de Saúde, né? Planejamento da saúde, assistência à saúde e articulação interfederativa. Então perceba, esses tópicos da Lei 8.080 que estão sendo regulamentados aqui nesse decreto 7508, ok? Gente, isso aqui é o artigo 1 desse decreto. Se você perguntar, Edu, o que é o mais importante para se saber desse decreto aí? Gente, de longe é o artigo 2, certo? Muito presente em questões, demais. E aí eu digo a vocês, decorem, né? Decorem realmente, façam aí, pelo menos façam um ligue-ligue, porque o artigo 2 é onde tem os conceitos, né? Ele tem diversas definições lá, e essas definições são muito presentes nas questões. Então, por favor, não esqueçam disso. Então vamos ver elas, certo? Então, ó, primeira definição aí é o que é uma região de saúde. Eu tenho uma forma bem simples de tentar gravar o que significa cada um deles, certo? Então a região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por um agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de entidades culturais, econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e execução das ações e serviços de saúde. Pessoal, nós vamos ver alguns detalhes em relação à região de saúde. Mas vamos pensar. Está dizendo que a região de saúde é um conjunto de municípios limítrofes, ou seja, municípios que fazem fronteira, são próximos, né? Estão no limite um do outro. E aí tem um detalhe importante, galera, muito importante, viu? Eles são delimitados a partir de identidades culturais e econômicas e é um espaço geográfico contínuo. Veja só, quando você fala de região, você já pensa, é um espaço, né? Então, tem muita gente que confunde, como nós vamos ver, tem questões que trocam o conceito de região de saúde com rede de atendimento. E é bem fácil, sabe? Quando você fala de região, tem a ver com espaço, com lugar, certo? E o que é que tem a ver com contínuo? É que é aquela história, não tem sentido você botar na mesma região Ipojuca e, sei lá, Tamandaré, né? Um município que de repente não faça, não tenha um limite, né, entre os dois, correto? E aí a gente vai ver que tem alguns detalhes, né? Por exemplo, tem parágrafos que tratam da questão interestadual e internacional, mas vamos ver logo mais, certo? Mas a região de saúde é isso. Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, que é o chamado COAPS, certo? Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde. É um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações. Gente, só um detalhe, região de saúde em geral é dentro do mesmo estado, certo? No ente federativo, em geral. Nós vamos ver os aspectos ali. Acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com a definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Pessoal, vocês sabem que eu não gosto muito de ler tanta coisa, mas como eu já falei, esses conceitos são muito importantes, vocês devem saber. O contrato é um acordo entre os entes federativos, né, no caso, município, estado, entre municípios, entre estados,
onde vocês firmam essa colaboração em relação à organização de saúde e todos os aspectos que envolve, certo? Então é outra coisa que é bem simples de você perceber. Olha, contrato liga com um acordo firmado, né? Contrato é um acordo firmado, ok? Então também é bem simples de você lembrar na hora que você estiver, infelizmente, decorando isso aí, certo? Procure palavras-chave que são bem presentes. Geralmente nas questões eles colocam a definição toda, né? Ele não muda, vocês viram inclusive várias questões, eles não mudam nem termos, colocam exatamente do jeito que está na lei, nas alternativas, né? Quais são os tipos de questões que podem cair desse aspecto aqui do artigo 2? Olha, tem muitas questões, as mais simples são as questões que ele coloca no enunciado a definição e pede para você marcar qual é o conceito, né? Região de saúde e tal. Ou ele pergunta o que é região de saúde e coloca os conceitos nas alternativas, né? Ou uma coisa ou outra. Então vamos lá. Gente, portas de entrada. Quando você fala porta de entrada, o que é que dá ideia, né? Porta de entrada, quando se fala do SUS. É por onde você ingressa no SUS, não é? Qual a forma de você entrar? Aí fala, Edu, mas aí não é no hospital não? Depende. Que tipo de hospital? Porque nós sabemos que o SUS está dando uma atenção muito maior lá no início, né? Na parte mais básica da hierarquia. E aí, a gente pode citar como porta de entrada, por exemplo, a UBS, né? Unidade Básica de Saúde, o chamado postinho de saúde. Isso é uma porta de entrada, né? E aí, a partir das portas de entrada é que ocorre a referenciação, ou seja, a referência é quando você é mandado para... Mandado é ótimo, né? Quando você é encaminhado para aspectos de hierarquia maiores, certo? Então, serviço de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS. Percebe, gente? Então, é outro conceito muito simples. Eu digo vocês para decorar porque é uma maior segurança, né? Mas, em geral, quando você lê, se você tiver, né, ler com calma, com uma boa interpretação, você consegue. Essas questões puramente conceituais você consegue tirar de letra, certo? Comissões intergestores, isso aí nós já vimos, né? Nós já vimos duas, que é a comissão intergestores tripartite e as comissões intergestores bipartite, né? Que são comissões de pactuação. Pactuação consensual entre entes federativos para definição de regras da gestão compartilhada do SUS. Isso aqui eu até falei para vocês, palavrinha-chave, pactuação. Então é outro detalhe bem simples, bem tranquilo, né? Eu estou ficando muito em frente da TV, mas não se preocupem, porque esse material eu vou ser mandado para vocês. Inclusive eu mandei o começo, mas aqui ele está completo. Vou mandar tudo para vocês, beleza? Provavelmente a gente vai ter duas partes para esse vídeo, mas vão ser... essa semana vocês vão receber vários vídeos do SUS, ok? Mapa da saúde. Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Lendo bem rápido, porque vocês estão vendo aí, mas vamos lá. Eu digo para vocês procurarem expressões, palavras-chave, né? Coisas que lhe ajudem a entender. Quando você fala, por exemplo, de região de saúde, né, que foi o conceito inicial, esse daqui, eu disse a vocês, região, lembre do lugar, é o local, né? Que a gente sabe que o SUS é regionalizado. Ele utiliza da estratégia de dividir em regiões para garantir que toda a região tenha um atendimento integral, ou seja, um atendimento todo, que está abrangendo tanto a prevenção, processos preventivos e curativos, né? Todo o processo. Então, de repente, numa mesma região, não significa que todo o processo, todo o atendimento vai estar disponível em Ipojuca, por exemplo. Mas o SUS é organizado para que dentro da região na qual Ipojuca pertence, os ipojucanos consigam ter acesso, né? Então, por exemplo, caso aqui não tenha, a gente vai para um hospital de referência onde tenha, né? Então um hospital dentro da nossa região. A ideia da divisão, da regionalização é isso. Então a região é justamente esse mapa, quais são os locais, essa divisão. No caso do mapa de saúde, gente, é o que? Veja, o mapa da saúde é você pegar a região e apontar nela quais são os serviços disponíveis aí, como é que você está espalhando. Imagina, você pegou o mapa e está colocando, aqui tem um hospital de referência, aqui tem um postinho, aqui tem, sabe? Então, todos os aspectos privados e públicos
todos os serviços e ações disponíveis naquela região compõem o mapa da saúde, ok? Então, seria descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados. Pense que você tem um mapa e está botando uns alfinetezinhos lá, indicando, né, qual é a oferta que está sendo dada pelo SUS naquela região. Isso é o mapa da saúde. Ok? Bem fácil, né? É fácil. Certo, gente? Rede de atenção à saúde. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Gente, muito cuidado, viu? Né? Isso aqui vocês sabem. A região de saúde tem a ver com a regionalização do SUS. Rede de atenção à saúde, a região de saúde, regionalização. Veja, rede de atenção à saúde, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Isso aqui tem a ver com o quê? Com a hierarquização, não é? O SUS é regionalizado, dividido em regiões, e hierarquizado, por quê? Porque os serviços são dispostos de forma crescente de complexidade, né? Então eles são articulados aqui em níveis de complexidade crescente, para garantir o acesso a todos. Edu, mas como assim? Veja, a partir do momento que você tem a porta de entrada, que seria o básico, né? Você vai subir nessa escadinha de complexidade à medida que você vai ser, à medida de sua necessidade, né? Imagina assim, você tem um hospital de alta complexidade, que você tem uma dor de barriga e é encaminhado para lá. Olha a confusão, né? Porque aí, de repente, um hospital de alta complexidade, você está indo com uma dor de barriga que não precisava de tudo aquilo. E aí, qual é a lógica do SUS? Encaminha as pessoas para um lugar de baixa complexidade e caso seja necessário, vai subindo para uma segunda ou terceiro grau, ok? E isso garante o atendimento integral de todos. Serviços especiais de acesso aberto. O que seriam esses serviços especiais? Especial já é algo que não é comum, né? Serviço de saúde específico, olha aí, para atendimento da pessoa que em razão de agravo, dano ou situação laboral. Gente, razão de dano ou situação laboral. Laboral tem a ver com trabalho, né? Necessita de um atendimento especial, certo? Então seriam justamente esses serviços ligados, por exemplo, à saúde do trabalhador, certo, gente? Então seriam esses serviços especiais de acesso aberto. E por último, gente, detalhe importantíssimo desse artigo 2, é o protocolo clínico de diretriz terapêutica. Gente, é um documento, é um protocolo. Quando você diz assim, veja, você tem que respeitar, quando você diz isso, você tem que respeitar o protocolo. Ou seja, existem umas normas, existem umas regras que devem ser respeitadas. Esse protocolo, atenção, clínico e de diretriz terapêutica. Diretriz é a direção que você deve seguir, como você deve fazer, certo? A terapia. O que acontece? Um documento que estabelece, olha, critérios para diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento que deve ser preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias, ou seja, como esse medicamento deve ser tomado, né? Por exemplo, o medicamento tem que ser tomado 2 horas, de 6 em 6 horas, né? A posologia dos medicamentos, posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Ou seja, tudo isso, até mesmo dentro do SUS, existe esse documento que o médico, ele, por exemplo, se o médico ele vai passar um determinado remédio, a forma dele passar aquele tratamento, qual é o remédio, como deve ser tomado, tem que estar contido nesse documento. Entende? Então esse documento aqui estabelece o protocolo em relação a tudo isso. Tanto em relação a diagnóstico de doença, remédios, posologias, terapias, tudo isso. Certo? Então bem interessante, bem importante. Ok, gente? Então são esses as definições que vocês precisam saber em relação ao artigo 2, ok? Vamos ver outra coisa aqui. Então, como falei para vocês,
Regiões de saúde, isso aqui trata do artigo 4 ao artigo 7º. Só um momento, o alarme começou a tocar. As regiões de saúde são do artigo 4º ao artigo 7º. E aí, olha, são instituídas pelo Estado, como eu falei já para vocês, e são articulados com os municípios e detém aí, elas devem seguir as diretrizes gerais da CIT, ou seja, essas regiões de saúde devem obedecer a diretrizes que são determinadas na CIT, ou seja, Comissão Intergestores Tripartite, certo? Então, não esqueçam, são instituídas pelo Estado, por exemplo, vou falar, Pernambuco institui as regiões de saúde, mas as diretrizes que essas regiões de saúde devem obedecer, obedecem às diretrizes determinadas na CIT, pela CIT, beleza? Diretrizes gerais da CIT. Não esqueça CIT, Comissão Intergestor Tripartite. Regiões de saúde interestaduais. Como eu já falei para vocês, pessoal, tome muito cuidado, preste muita atenção em relação aos prefixos. Inter é entre. O que seria essas regiões de saúde interestaduais? Quando você tem municípios limítrofes, e aí o que acontece? Você imagina que tem... Qual seria? Eu não sei nem se faz uma região de saúde ali. Realmente não sei disso. Mas nós temos duas cidades limites, né? Duas cidades que fazem fronteira muito famosas e que são cada uma de um estado, que é Petrolina e Juazeiro da Bahia, né? Então, o que seria essas... Eu não sei se elas fazem, se elas já em algum aspecto fazem, realmente não sei, para vocês entenderem o que seria uma região de saúde interestadual. Imagine que você faz uma região de saúde envolvendo Juazeiro e Petrolina, né? E aí, veja, como é que se ela é determinada pelo Estado, qual dos estados vai... Né? Porque é o Pernambuco e Bahia ali. Então, aqui é um ato conjunto dos respectivos estados ali, na organização dessa região de saúde, e em articulação com esses municípios envolvidos, ok? Então, grave. Se for no caso de uma região de saúde interestadual, é uma ação conjunta dos estados envolvidos ali nas regiões, certo? E, finalmente, regiões de saúde em áreas de fronteira com outros países, ou seja, internacional, né? Seria normas que regem as relações internacionais. Então, elas iriam obedecer às normas das relações interestaduais, ou das relações internacionais, certo? Então aí, ainda sobre as regiões de saúde, quais são os requisitos mínimos? Ou seja, numa região de saúde, o que é que deve ter, gente? Isso aqui é o artigo 5º, né? Aqui a gente está na região de saúde do 4º ao 7º. No artigo 5º se fala sobre os requisitos mínimos. Ou seja, o que é que deve ter numa região de saúde? Para que aquilo ali seja uma região, para que garanta o atendimento integral, o que é que deve haver na região? Olha, tem que ter atenção primária, serviço de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. No caso, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, certo, gente? Então, todos esses aqui devem existir na região de saúde, certo? Então, por quê? Agora, perceba, como eu já falei, não significa que em um mesmo município vai ter todos esses, certo? Mas, juntando os municípios que compõem a região, deve haver tudo isso aqui. Tranquilo? Facinho, né? Vamos lá. E aí, o que acontece? Requisitos mínimos, novo. Ah, não, isso aqui eu já falei, né? Passou. E aí aqui a gente está mostrando, gente, no caso, aqui está mostrando no mapa o que seria uma região de saúde. Perceba que você tem várias cidades e dentro da cidade você tem vários serviços. Desculpa, dentro dessa região você tem vários serviços. E aí, de repente, você está numa atenção primária e vai indo para lugares de alta complexidade. Dentro da região você consegue ter todo o serviço necessário. Você consegue ter um atendimento integral, ok? Aí lá no artigo 6º está dizendo o seguinte, região de saúde, referência para as transferências de recursos entre os entes federativos compreendidos no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, certo? Então, o que acontece? Essa região de saúde é quando você tem, imagina no estado de Pernambuco, você tem várias regiões de saúde. Na hora de você
transferir esses recursos, você toma como referência quais são essas regiões e quais são as características de cada uma delas, certo? Para que aí você consiga fazer esse tipo de transferência de recurso, certo? Então, a nível administrativo, é muito mais fácil. Se você pesquisar regiões de saúde de Pernambuco, vocês vão ver que está muito atuante atualmente. Está muito presente esse conceito, porque durante essa campanha de vacinação, por exemplo, eles levam muito, está se falando demais nas regiões de saúde, nas macro-regiões, micro-regiões. Se vocês prestarem atenção em telejornais estaduais, vocês vão ouvir muito essas expressões, certo? E aí, finalmente, no artigo 7º, entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões. Artigo 7º. Então, os limites geográficos da região de saúde, né? Ou seja, onde ela começa e onde termina, população usuária das ações e serviços, o rol de ações e serviços que serão ofertados, ou seja, todas as ações e serviços ofertados, e respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para a conformação dos serviços. Ok? Então, gente, esse aspecto aqui das regiões de saúde, muito importantes, né? Além do artigo 2 também, prestem bastante atenção ali, revejam tudo isso. Vou encerrando essa primeira parte agora para o vídeo não ficar muito longo, que demora muito para carregar, beleza? Mas aí já vou preparando outros, logo mais eu mando mais uma parte para vocês, certo? Mas vão estudando um pouquinho aí de cada vez para não se perder. Até mais!